Sejam bem-vindos a mais um Pod com Jesus. Esse espaço aqui para você escutar da palavra de Deus, para você aprender mais, escutar testemunhos, falar tudo aquilo que Deus quer falar no nosso coração. E hoje nós temos um convidado internacional. Nós temos um convidado que vai edificar a sua vida. Nós temos um convidado que vai te levar a enxergar além do teu próprio entendimento. Nós temos um convidado hoje que Deus me direcionou para ele falar um pouco da sua história, um pouco do que Deus tem feito através da sua vida. E eu sou muito grata a Deus por ele estar aqui em Fortaleza, passando alguns dias na minha casa, edificando a minha casa, sendo exemplo para os meus filhos. E que honra, Josué, eu poder contar com a sua presença. Que honra eu poder lhe chamar de filho, né? Eu tive o privilégio de lhe conhecer lá em Angola. E eu queria te apresentar aqui agora para todos os telespectadores que estão nos assistindo, para dizer o quanto você ministra nas nossas vidas só pela sua presença. Porque quem te conhece consegue ver a luz ao seu redor, conhece ver Jesus através de você. O Josué, eu quero apresentar ele como meu filho, como vocês já escutaram, mas ele é do projeto da Baluarte, lá de Angola. Ele está lá, edificando lá tantas crianças. Ele cresceu desde os 8 anos, É, anos. 8 anos, 7 anos, que ele vem crescendo lá em verdade, em amor e conhecimento. E quando eu fui para lá, eu tive um direcionamento de Deus, foi um passo de fé. Eu posso contar também um pouquinho dessa história para vocês. E eu e o Bruno, para a África conhecer esse projeto, conhecer Sim. essas crianças. Conhecer o que é que Deus estava fazendo ali, e foi onde eu pude conhecer o Josué em 2023. E ele ministrou na minha vida, ministrou sobre a vida do meu esposo. Depois nós voltamos para lá com os nossos filhos, ele ministrou na vida dos nossos filhos, e hoje ele é uma bênção. Hoje não, né? Sempre foi É, uma bênção, mas agora ele pode estar contribuindo, o mundo pode conhecer mais agora desse grande homem de Deus. E eu queria apresentar a vida dele aqui a você e dizer, Josué, que você é muito bem-vindo aqui. É uma honra poder estar passando esses dias com você. É uma honra você estar aqui no podcast. É uma honra eu poder chamar você de sua honra para mim eu poder lhe ajudar com aquilo que Deus, né, tem me confiado, aquilo que Ele tem me dado, e o que eu puder fazer, eu sempre vou estar lhe ajudando, sempre vou estar orando por você, honrando. Sabe que você tem uma mãe que pode contar com ela sempre, viu? E eu vou deixar ele falar agora um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele, sim. aquilo que o Espírito Santo te direcionar, você pode ficar à vontade. Pessoal, eu que me sinto, né, muito honrado de estar aqui, né, Hum, com a tia Rebeca, ouvindo essas palavras maravilhosas e verdadeiramente sim, ela tem me cuidado, né, como um filho, não só um menino que veio da Baluarte, lá da África, né, que teve a realidade mudada e transformada, mas um filho. Então eu me sinto muito amém. lisonjeado de estar aqui com a senhora, né, e Amém. saiba que eu te amo Hum, muito. te amo, meu lindo. Sim. Pessoal, meu nome é Josué Tomás de Souza, sou de origem africana, sou angolano, da Baluarte. Eu morava, né, na capital de Angola, que é Luanda. E na Baluarte, né, nós crescemos lá desde os nossos 8 anos, 10 anos. Eu entrei com 8 e lá eu fui crescendo, né, ouvindo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus. Foi lá onde eu aceitei Jesus, né? Onde Amém. eu pude aprender mais sobre a palavra de Deus. A Baluarte é uma escola que também tem um abrigo e funciona como um apoio para toda a comunidade do Capolo 2, onde eu morava propriamente. Mas a Baluarte não funciona só desse jeito, não é só um projeto social que está lá para dar comida, está lá para ajudar com sustento. Não, a Baluarte também nos ajudava espiritualmente, nos Amém. ensinava a palavra com a mudança de mentalidade. Nós vivemos num conceito, numa realidade, né, que nas nossas casas entra água quando chove o nosso bairro fica todo alagado porque não tem saneamento básico, muitas vezes nós não temos comida em casa, aí as nossas mães têm que sair para vender como vendedoras ambulantes, com bacias pesadas na cabeça, de frutas e algumas coisas, né? Mas mesmo assim a Baluarte nos ensina que nós não somos pobres, e muitas pessoas ficam assim se perguntando, né? Como essas crianças podem falar que elas não são pobres? Tipo assim,
literalmente eles são pobres, É. mas a Baluarte nos ensina que nós não somos pobres, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e pobre é o Amém. Satanás que está debaixo dos nossos pés. Então nós entendemos essa palavra e nós pegamos aquilo que a Baluarte nos ensina e é com essa visão, né, que nós Amém. temos corrido e entendido cada vez mais a palavra de Deus, temos entendido o nosso lugar no reino, né, e como é Amém. importante o posicionamento. Muitas pessoas elas vivem com falta de identidade, É não isso. sabem quem elas são, não sabem o que elas podem fazer no reino, mas eu quero aqui hoje te falar que você é muito importante, você é Amém, muito especial, Jesus. você é o filho do Criador, do dono do ouro e da prata. Então, independentemente das tuas condições, você não é pobre, você não é medíocre, você não é alguém que tem dinheiro, mas não tem nada, não. Você é o filho de Deus. Você é o filho Amém. do Eu Sou, do Yahvé, El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Deus ele vai se manifestar na tua vida, trazendo tudo aquilo que você precisa. Nós precisamos ver Deus de uma forma como algo que está preenchido com tudo aquilo que nós precisamos. O que nós precisamos, nós não precisamos ir buscar em pessoas, buscar no mundo, buscar ao nosso redor. Nós só precisamos nos conectar a Deus e Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele é um pai, Deus, Ele é um filho, Deus é uma mãe, Deus é um tio, Deus é a nossa família. Então, Deus, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. E graças a Deus, né, Ele me ensinou a enxergar Ele dessa forma. E eu me sinto sempre preenchido, não tenho falta de nada, por mais que Amém. fico sem a minha família, fico sem os meus irmãos, mas eu sei que eu estou com Deus e Deus coloca, né, pessoas maravilhosas na minha vida, Amém. como a tia Rebeca, o meu pai Jones, o tio Marcos, colocou a Baluarte, então nunca me senti sozinho, porque Deus é a minha fortaleza e é o meu Amém. tudo. E quando Ele é o tudo da nossa vida, Ele coloca sempre pessoas certas na nossa vida. É verdade, Josué, meu Deus. Eu escutando ele falar, e eu preciso te dizer uma verdade, que ele acreditou, ele tomou posse e ele disse que era a verdade dele, porque a Bíblia diz que você também precisa te tomar essa verdade para você. Nós não somos pobres, pobres é o Satanás e já está debaixo dos nossos pés. Você precisa tomar essa verdade. Não é uma doença que vai, dizer quem você é, não é um rótulo que pessoas podem ter colocado na sua vida que vai te dizer quem você é, não são pessoas que talvez te rejeitam que vai dizer quem você é, não. É Deus que vai te dizer quem você é. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos instruídos por uma verdade, nós conseguimos ter a identidade que o Josué falou restaurada, uma identidade em Cristo, uma identidade de filha de Deus, uma identidade de filho de Deus, porque é isso que Deus quer, né, Josué? O Josué, como ele falou, ele veio de um bairro muito pobre, onde não tem água encanada, onde não tinha comida. As crianças lá na África, eu vi com os meus próprios olhos, elas pegam terra do chão, botam água, elas misturam e fazem biscoito. Não é isso, Josué? Eu vi a forma precária que aquelas crianças, elas nascem. Eu vi a forma precária como os pais cuidam das crianças, porque não têm o que fazer. Eu vi a forma precária como é que elas são cuidadas, às vezes sem roupas, sem mantimentos, realmente de uma escassez fora do comum. E Deus levantou 2 homens de Deus, o Jones e o Marcos. Eles escutaram a voz de Deus e eles foram de Campina Grande, aqui no nordeste do Brasil, para ir para a África, para Angola, para instituir uma ONG chamada Baluarte, que hoje é um colégio onde ensinam todas essas crianças a palavra de Deus. Meu Deus, você está entendendo como a logística de Deus ela é perfeita, como a logística de Deus ela se conecta. O Josué ele está aqui hoje, abençoando vidas, falando da palavra de Deus, mostrando a realidade dele hoje, porque 2 homens decidiram sair do Brasil para ir para a África, para levantar crianças. E isso, gente, é o que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Às vezes pode ser que não seja a África, mas seja a Índia, mas seja o Nordeste do Brasil, ou seja algum interior que esteja precisando. Não é sobre o local, não é sobre, um local
mais rico ou mais pobre, não. É sobre o centro da vontade de Deus. O que ele quer fazer, aonde ele quer se manifestar, é ele que diz. Nós só precisamos obedecer. Amém. Dessa forma, o Josué, ele já vem conduzindo, né, Josué, lá na Baluarte, né, ele já vem crescendo nessa verdade e hoje ele já abençoou tantas pessoas. Josué conta também um pouco mais do abrigo, conta um pouco mais da sua família, né, dos seus irmãos que também estão sendo abençoados. E hoje, gente, ele também vai falar um pouquinho, porque a Baluarte hoje ela atende 500 crianças, mas ela tem um projeto que vai abençoar mais de 4.000 crianças. Vocês têm noção do que é isso? Fala um pouquinho, Josué, para a gente, por favor. Eh, Graças a Deus, né, a Baluarte está em fase de crescimento, de expansão, e nós contamos muito com a tua ajuda, né? Você que quiser ajudar, né, a Baluarte, pode fazer uma doação no nosso Pix, @doebaluarte.com. Então, nós estamos a começar a nossa construção que vai abrigar mais de 4.000 Olha crianças. isso. E isso num bairro, né, muito pobre, a Baluarte vai trazer condições diferentes para aquela comunidade. Porque a ideia não é só passar a educação para aquelas crianças, mas também mudar o bairro em si. O bairro que é o bairro Capolo 2. A Baluarte ela visa em mudar a nossa mente, nos mostrar que nós não somos só crianças que são vistas como crianças frágeis para receberem ajuda, para receberem comida. Não, a Baluarte ela quer nos passar uma visão de que nós somos os transformadores do nosso ambiente. Nós não somos crianças que foram transformadas para permanecer com essa mudança. Não, nós recebemos a transformação e nós também podemos transformar outras pessoas, transformar outros ambientes. Então, o trabalho da Baluarte é um trabalho contínuo. Não serão simplesmente 4.000 crianças que você vai estar ajudando para receber comida, para receber roupa e viver assim, né, uma vida qualquer. Não, são 4.000 crianças que serão Amém. ajudadas para transformar outras crianças na África. Então, a partir do momento que pessoas decidem nos ajudar, né, estão ajudando também um todo. Porque quando nós recebemos isso no nosso coração, nós temos a motivação de fazer o mesmo. Porque nós somos muito gratos, né, por todo o apoio, toda a ajuda que nós recebemos e o que bate muito forte no nosso coração é poder fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Amém, amém. Gente, é muito lindo ver isso, porque essa gratidão é muito cultural, né? Assim, o Brasil da África. E a gratidão que eles têm no coração, sabe? Esse amor, esse olhar de eles realmente não terem o que comer, às vezes não terem o que beber, não terem o que vestir, mas a gratidão, o olhar de amor não deixa de permanecer na vida dessas crianças. E eu vi de perto, né? Então, isso foi o que mais, sabe, assim, alimentou o meu coração, o que mais mexeu com a minha alma. E eu preciso te dizer que você precisa conhecer a Baluarte. Eu posso, assim, francamente falar que eu era uma Rebeca antes de ir para a África e uma Rebeca depois de ir para a África, né? E muitos de vocês perguntam, Mas Rebeca, por que ajudar a África e não ajudar o Brasil, né? Eu, graças a Deus, nós ajudamos muito o Brasil. Eu cresci também no interior do Ceará, que foi lá em Canidé, onde é um bairro muito pobre, onde muitas crianças precisam de cuidado, e sim, nós ajudamos. Mas a realidade da África, ela não tem nem comparação à realidade do Brasil. O Brasil é um país rico. O nosso sistema de ensino, o nosso sistema de educação, o nosso sistema de saúde, ele é maravilhoso. Nós é que temos uma, sabe, uma cultura de reclamar. Claro, sempre a gente quer coisas melhores, mas lá na África, especificamente em Angola, em outras, Namíbia, cidades, né, Zâmbia, com os países lá, é. Tem muitos, né, Etiópia. Etiópia, realmente são muito precários, mas é precários mesmo. No Brasil nós temos, lá não tem, essa é a diferença. Mesmo que às vezes as pessoas reclamem, sejam ruim, mas lá não existe. Lá crianças são jogadas do nada, sabe, lá é mesmo é zero, né, e aquilo é uma coisa que realmente aflige muito o nosso coração, porque nós podemos fazer a nossa parte. E eu preciso te dizer que uma criança lá por mês, se você entrar no site da Baluarte, você consegue ajudar uma criança por R$ 60 por mês. O que é R$ 60 por mês?
todo mês no seu cartão de crédito. Você nem sente. É uma coisa que realmente, crianças lá, R$ 60 por mês vai fazer a diferença, sabe. Então, assim, eu te chamo para você entrar no site da Baluarte, você conhecer um pouco mais dessa história, acompanhar as redes sociais, porque a gente pode fazer a nossa parte, a gente pode fazer a diferença no mundo, e que muitas partes do mundo não estão nem olhando Sim, para aquilo que a Baluarte é, e como várias outras instituições, porque realmente nós não precisamos olhar só o Brasil, olhar só a nossa casa, olhar só algum polo de pessoas, não, nós temos que olhar um todo, porque aquilo que Deus deposita no coração, aquilo que Ele confia em nós, nós precisamos estar ativadas para fazer aquilo que Deus nos chama. E Josué, eu queria, assim, eu falei um pouquinho agora, né, sobre o Brasil e a África, fala também um pouquinho para as pessoas entenderem, né, um pouquinho da diferença do Brasil, da África, né, o porquê agora você está vindo morar no uhum, Brasil, né, ele também está saindo da África, vim morar, e por que você está vindo o Brasil, né, as pessoas às vezes: "Ah, mas ajudar a África, não ajudar o Brasil", nós não podemos falar isso quando a gente não conhece. Então o Josué, que realmente veio de lá, que cresceu de lá, ele pode falar um pouquinho com mais propriedade o porquê ele está vindo para cá, para o sim. Brasil, e toda essa realidade. Eh, sim, né, tem muitos países muito pobres, como a Somália, o Sudão, são países muito carentes, né, mas qualquer modo, não querendo fazer assim uma comparação, mas tipo, tem certas coisas que o Brasil tem que lá no nosso país não tem. Por exemplo, aqui tem muitos planos do governo e lá o governo não dá atendimento nenhum. Tanto é que a Baluarte é a única escola de Angola 100% gratuita. Mesmo as escolas do governo, lá tem escola do governo, mas mesmo assim você tem que pagar alguma coisa para entrar, para se manter na escola e para também ter acesso ao hospital público, também tem que pagar. Lá tudo funciona assim, né? E o povo sofre muito, o povo não recebe ajuda do governo. Então o pessoal sofre muito, mas mesmo assim, né? Nós continuamos lá com a força, né? Dando Fé. no duro, com a fé também, né? Crendo que essa realidade vai mudar. E Josué, fala um pouquinho por que que você está vindo morar aqui no Brasil, né, o que foi que te trouxe aqui, né, assim, o porquê dessa oportunidade. Fala um pouquinho também como foi que Deus, né, fez isso na sua vida. Eu já vim aqui para o Brasil, uma vez, foi em 2022, eu vim para participar de uma turnê que a Baluarte fez, né, para arrecadar recursos, e eu participei dessa turnê que era um musical, dançando, apresentando uma peça teatral, falando de Jesus também, como sempre, e quando eu estava aqui no Brasil, em junho, teve uma profeta, né, que ela profetizou na minha vida. E ela disse que aos 15 anos eu viria para o Brasil e que Deus iria me usar muito na juventude e que muitas pessoas iriam querer estar perto de mim. Eu iria ser usado em cura, como um profeta de Deus e que Amém. Deus iria me honrar muito. Então, o fato de eu estar aqui agora é só uma realização de uma visão, né, que Deus já liberou para a minha vida Amém. anos atrás. Então, muitas das vezes nós queremos enxergar coisas que estão acontecendo nas nossas vidas de formas diferentes, mas tem coisas que estão acontecendo na tua vida hoje que Deus já profetizou há muito tempo. Deus já havia te passado essa visão há muito tempo. Então, tem coisas que nós estamos vivendo hoje que são cumprimentos da palavra de Deus. Amém. Então, eu recebi, né, essa profecia desde 2023 que eu estou tentando vir para o Brasil, tentando tirar o meu visto, mas sempre dava errado. 2024 também tentei, deu errado. Aí 2025 eu estava indo tentando, mas Amém. não dava certo. Mas eu nunca parei de orar, nunca parei de declarar a palavra de Deus, nunca parei de ter fé de que eu viria para o Brasil. Mas eu queria vir antes, mas para os planos de Deus era com 15 anos. Então, eu fiz o meu aniversário com o tema Brasil, já declarando, né, de que eu iria Amém. vir para o Brasil e não sei o quê, mas eu ainda não tinha o meu visto. Mas mesmo assim, com a fé, eu fiz. E em setembro, um mês depois do meu aniversário, que eu sou de agosto, um mês depois do meu aniversário, eu venho para o Brasil. E começa, né, a minha temporada aqui, né? Eu vim aqui em setembro de 2025, com 15 anos.
e, eu vi, né, que Deus ele é maravilhoso. Ele faz as coisas no tempo dele, as coisas acontecem no tempo de Deus. Não tenta acelerar, não tenta travar. Se Deus falou que vai Vai acontecer e acontecer. você simplesmente tem que se encontrar, né, disponível para as coisas de Deus acontecerem. Então, eu estou aqui, né, para ser usado por Deus. Deus preparou, tem muitos planos para comigo, né, aqui no Brasil, para jovens. Eu vou começar agora um projeto, né, de evangelismo nas escolas. Amém. Eu estou pensando num nome assim, tipo, Jesus at School, Jesus na Ai, escola. legal. Eh, levar o evangelho de Jesus, né, nas escolas por intermédio de dança, teatro, aquilo que eu faço, né, aquilo que eu sei usar para Jesus, levando, né, o evangelho para os jovens nas Amém. escolas que muitas das vezes se encontra, jovens em várias realidades, né, tendo festas, Amém. coisas muito obscenas nas redes sociais e muita realidade, né, que eu consegui cheguei aqui no Brasil. Encontrei muita coisa assim, uou, que isso? Mas, Deus vai me usar para mudar Amém, culturas. Senhor Jesus. Foi uma profecia que ele deu para mim, né, esses dias atrás. Deus me trouxe aqui para mudar culturas, para mudar Meu Deus, visões, que para mudar forte. jovens. Então, enquanto eu estou aqui, não vou ficar calado, não vou ficar Amém. oprimido. Algo que Deus me falou claramente é que o Brasil não vai me abafar. O Brasil Amém. não vai esconder a luz que Deus tem sobre mim. O Amém. Brasil ele vai me impulsionar, porque o meu chamado é para com as nações e o Brasil é só o começo. Amém, amém. Você escutou isso? O Brasil não vai parar o chamado dele, porque aquilo que Deus nos designa para fazer, nós vamos fazer, ainda mais quando nós temos essa verdade. Meu Deus, e o Josué, ele veio, está vindo para o Brasil, ele vai estudar num colégio em São Paulo, né? O Jones, que é o pai dele, que é um dos embaixadores da Baluarte, junto com o Marcos, ele já tinha tido esse direcionamento e o Jones já investindo em tudo nele, e eles estão sendo ainda mais abençoados, porque eles estão no centro da vontade agradável e perfeita de Deus. E eu preciso te dizer hoje, quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor, quando nós estamos sensíveis àquilo que Deus quer falar, Ele vai abrindo as portas. Ele vai abrindo os caminhos, vai fazendo coisas que o Josué jamais pensou, jamais sonhou, jamais imaginou viver. Josué, eu vou perguntar mais uma vez: você já imaginou viver tudo que você está vivendo aqui? Tudo que Não, você vem colhendo durante esses anos? É bom demais para ser verdade, né? é bom demais para ser. Porque, tipo, eu sempre tive expectativas, né? A partir do tempo que eu entrei na Baluarte, fui crescendo, sempre tive expectativas, né, de poder viajar para o Brasil, falar em nome de Jesus, mas nunca imaginei que seria nessa dimensão. Então, é só para deixar bem claro para você, né, que Deus ele tende a nos surpreender. Por mais que aquilo que você tem imaginado, pensado, seja o ápice para você, mas não é o ápice para Jesus, não é o ápice para Deus. Deus tem medidas ainda maiores. Ele tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém. Lá na Baluarte, a gente vê a gratidão das crianças, e inclusive a do Josué, porque eles têm essa esperança. A fé é o que paira o coração deles. Uma coisa é você estar na sua casa e você se diminuir, e você dizer que você não consegue fazer nada, e você viver aquela vida que não é o que a palavra tem para você, que não é o que Deus te prometeu. Mas se independente das circunstâncias estarem mostrando uma coisa, e você decidir viver pela palavra, você consegue ter uma vida como o Josué está tendo. Como o Josué, isso aqui não é nem o começo de tudo que Deus vai entregar para ele. Então eu quero que você se espelhe um pouco na vida do Josué. Você se espelhe um pouco mais na palavra e você entenda que a verdade está aqui. Hoje no meu devocional eu li uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. E essa frase, ela falou muito porque ela fala assim: a sua dor, muitas vezes, quando você entra nela, você começa a tornar o sofrimento uma verdade, e aquilo se torna a sua identidade.
Então, o que é que você vai escolher para ser a sua identidade? Você vai escolher o sofrimento, a dor, fazer aquilo ser normal, ou você vai escolher a abundância, a vida, a grandeza, o amor de Deus sobre a sua vida? Você não pode deixar as coisas ao seu redor te paralisarem. Você não pode deixar, mesmo que esteja mostrando cenas de dor, cena de tristeza, falta de dinheiro, escassez, eu não sei o que é que você está passando hoje. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você trocar a sua murmuração por oração, se você trocar a sua tristeza por alegria, se você trocar a sua fragilidade por força, se você trocar a sua falta de coragem por coragem, Deus é contigo e você vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele já tem preparado para você. Gente, a palavra diz isso. O Josué, tudo que ele falou aqui hoje, foi porque ele viveu o que a palavra diz. Ele foi ensinado desde os 8 anos a dizer que ele é filho do Deus vivo. E se ele é filho do Deus vivo, você também é filho do Deus vivo. Amém. Eu sou filho do Deus vivo. As pessoas que estão aqui atrás desse podcast, elas são filhas do Deus vivo. Você é filho, e essa verdade, ela tem que ser manifestada através de você. Porque não é a sua vida que você leva, não é o que as pessoas dizem, é o que você acredita, é o que Deus diz, é o que Deus prometeu, são as promessas de Deus, sabe. Amém. E eu trouxe o Josué aqui exatamente para te encorajar, para te mostrar que tem um caminho certo, que tem uma verdade te esperando, que tem uma realidade que ele nunca imaginou também para você. Você pode dizer: "Rebeca, mas você não conhece a minha vida", e eu posso te dizer: "Eu não conheço, mas o Deus Todo-Poderoso ele conhece". O Deus, ele sabe todos os projetos, todos os planos, e ele não prometeu para ninguém escassez, tristeza, não. Ele prometeu Amém. para todo mundo uma vida, e uma vida em abundância. Só que às vezes as suas expectativas podem estar erradas, achando que a abundância é riquezas, mansões, casas, navios, carros, não. A abundância que Deus te prometeu foi o amor dele, porque o amor dele, como Josué falou, é tudo o que você precisa. E quando nós entregamos tudo em primeiro lugar para o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então nós não precisamos estar com expectativas em objetos, em pessoas, em coisas, não. As nossas expectativas têm que estar em Deus, em viver a verdade que a palavra diz. E muitas vezes você está se procrastinando por não conhecer a verdade. Aqui na Bíblia existem várias histórias de mulheres e homens de Deus para te edificar e para você trazer como aquilo que é verdade para a sua vida, aquilo que vai trazer clareza, aquilo que vai trazer como um instrumento, porque você precisa de uma verdade para você entender que o caminho só é um, que é Jesus Cristo. E através, como eu disse, de dois grandes homens de Deus, tantos jovens, tantas crianças como o Josué estão hoje podendo usufruir do cuidado, do amor de Deus. E para encerrar, eu queria falar também um pouco do Congo, porque a gente falou de Angola, mas também o Marcos e o Jones fundaram a Baluarte no Congo, que é outro país da África, onde muitas crianças, elas são assassinadas. Muitos pais são levados para longe dessas crianças, porque lá é um país de guerra. E lá a Baluarte tem um abrigo onde muitas crianças são salvas de serem mortas diante desses traficantes, né, desses, como é que chama, Josué? Rebeldes. Rebeldes, desses rebeldes que vão lá, porque lá é um país muito rico, né, de minério, e lá eles vão saquear mesmo as terras, passando por cima de qualquer pessoa. E você pode fazer parte, né, para ajudar a Baluarte e ajudar tantas crianças que estão precisando. Josué, para a gente encerrar, fala um pouquinho do Congo, para as pessoas conhecerem que uma realidade que a mídia não mostra, que a televisão não mostra, que pessoas que têm influência e dinheiro não mostram, porque estão ganhando por trás de tudo isso, né, dinheiro e sem olhar a vida de pessoas que querem ter uma oportunidade de ser aquilo que Deus disse que elas são. Eh, falar do Congo, né, é como se fosse falar também do meu país, né, porque antigamente era um só reino. Quando vieram os colonizadores, né, separou aquilo que era o reino do Congo.
E aí foi criada Angola, foi criada a RDC, foi criada Namíbia, foi criada a Zâmbia, mas antes era um só reino. Mas hoje os nossos irmãos, né, eles se encontram em um tempo de guerra. O leste do Congo, que é onde tinha a base da Baluarte, é uma parte daquele país que tem sido atacada por causa de recursos minerais. Rebeldes, eles têm entrado no território congolês, que é para poder tomar posse daquilo que eles têm. Lá no Congo, a parte em que os rebeldes estão atacando é muito rica em minerais como coltan e muitos outros materiais, né, utilizados para a tecnologia. O coltan ele é usado, né, para fazer baterias de celular e muita coisa, e muitos países ganham por causa disso. Então, eles não querem parar com essa guerra, não querem parar com essa matança, né, que está havendo lá, porque eles acabam ganhando. Enquanto o povo ele sofre sendo atacado, aquelas pessoas elas vão lá e roubam todas as riquezas daquele país. Então, a Baluarte está lá naquele lugar resgatando crianças do campo de refugiados. São mais de 100 crianças, né, que estão no abrigo da Baluarte, né, que foram resgatadas, crianças que viram os seus pais sendo mortos por causa dessa guerra que está tendo lá, e muitas crianças, né, elas são recrutadas para fazer parte do exército dos rebeldes, para lutar contra o próprio povo. Então essas crianças elas são colocadas para matar os próprios pais, os inimigos, né, eles dão um fuzil nas mãos dessas crianças e falam: "Mata o teu pai", porque se essa criança conseguir matar o pai, é porque ela consegue fazer muito mais. Então essas crianças elas são recrutadas, crianças de 11 anos, 12 anos, 13 anos, são recrutadas para serem matadores, para serem rebeldes contra o próprio país. Então, é essa realidade que eles estão enfrentando. E a Baluarte tem pegado essas crianças, né, e ajudar de alguma forma, com Hum. tratamentos, para tentar limpar, né, a mente dessas crianças, porque não é justo crianças como nós viverem essa realidade. Você que tem um mínimo de consciência, né, poder, pensar na atrocidade que eles estão vivendo. Crianças são estupradas nesses campos de refugiados, crianças, veem as mães sendo abusadas, e muitas mães, né, muitas crianças lá são frutos de abuso sexual, não sabem quem é o pai. E a Baluarte, né, apanhou uma menina no campo de refugiado, que hoje, né, ela é minha irmã, porque o meu pai, o Jones, né, adotou ela como filha. Ela é a Sophie. A Sophie ela foi encontrada no campo de refugiados, ainda com um cordão umbilical. Depois de alguns dias da mãe ter dado à luz a ela, ela foi encontrada no chão, no campo de refugiado, longe das barracas que eles vivem, porque eles vivem numas barracas de plástico, né, e é aí onde eles moram, longe de tudo isso, né, ela estava lá no chão, e a Baluarte, né, a equipe da Baluarte encontrou ela e levou ela até nós, né, e hoje ela está com 1 ano e alguns meses de vida, e ela está totalmente saudável, recuperada de Amém. toda essa realidade, né. E a Baluarte tem transformado a mente dessas crianças, Amém. crianças que estavam em desnutrição, sofrem de doenças como diabetes, Amém. AIDS e muitas outras doenças que levam à morte. Essas crianças estão lá sendo curadas pela Amém. palavra da fé, pelos cuidados médicos, e a Baluarte tem estado lá, né, como mãe, pai, cuidando deles. Verdade. Eles estão completamente felizes, né. A Amém. felicidade é que move eles, por mais que eles viveram, cenários de guerra, cenários de Terror. extrema dor, né, mas eles estão sempre felizes. Eu fui lá, né, com os meus irmãos de Angola, ensinamos dança para eles, porque nós gostamos muito de dançar, né. Então eles aprendem as danças, quando vai visita para lá, eles dançam para essas visitas, eles dão carinho, dão amor, coisas que eles nunca receberam no seu seio familiar. Mas na Baluarte nós temos a oportunidade de encontrar isso. Um Amém. amor de família, um amor imensurável, o amor que Amém. Cristo tem por nós, né. Então, é muito triste falar do Congo, mas também é muito feliz falar do Congo, por causa da transformação que nós encontramos lá. Meu Deus. Você pode dar um glória a Deus pela Baluarte. Você pode entender a profundidade que a Baluarte tem por ela ter escutado um chamado.
Gente, isso é muito forte, Josué. E eu preciso te dizer hoje que você também pode fazer parte disso, sabe? Você também hoje pode ser uma mãe de uma criança dessa, um Aham, pai de uma criança dessa, porque essas crianças, mesmo como eu falei para vocês, num cenário, as circunstâncias mostrando dor, guerra, terror, tristeza, mas elas estão gratas, elas estão felizes, porque elas foram resgatadas, porque elas estão tendo uma oportunidade de enxergar a palavra de Deus, porque sim, além disso a Baluarte leva isso aqui, ó, e a esperança delas vem através da palavra, do conhecimento e da verdade. E é isso que nós temos que entender, que tudo que nós precisamos está aqui, tudo que nós precisamos é o nosso Deus, tudo amém. que nós precisamos é viver a verdade. Se todas as pessoas, Josué, entendessem que aqui está a verdade, que aqui está o caminho e aqui está a vida, não tinha tanto sofrimento como tem hoje. Pois é, Não tem tanta guerra, não tem, sabe, tanta pessoas que não têm entendimento. Lá a palavra de Deus diz, gente, que Oséias 4:6 diz assim: "O povo perece por falta de conhecimento". A gente tem uma cultura muito forte de que realmente, a gente segue mais o mundo do que os céus. E eu queria encerrar essa live dizendo que declarando para você que você vai ter uma cultura de buscar mais os céus do que o mundo. Você vai ter uma cultura de buscar mais a Deus do que pessoas mundanas. Você vai ter uma cultura de se voltar, de se arrepender, de tirar todo o pecado da sua vida e trazer a verdade e a luz que Deus quer implantar em você. Então, Josué, eu quero infelizmente eu tenho que encerrar, vamos ter que ter também o segundo uhum, episódio da nossa conversa, porque a África, queima no meu coração, a África, olhar para você hoje e ver tudo aquilo que Deus está fazendo, traz fé, traz renovo, traz amor para as nossas vidas. Eu quero muito te agradecer a sua participação, dizer o muito obrigada por você ter entendido essa verdade, né, por você estar seguindo a palavra de Deus, por você não deixar de se calar e decidir: "Eu vou abrir minha boca, eu vou edificar aonde Deus me colocar". Então, você é um escolhido do Senhor. Muito obrigada por isso, obrigada por fazer parte da minha vida também. E que Deus te abençoe muito. E pode ter certeza que onde Deus te levar, Ele vai estar colocando chão, Ele vai estar te abençoando e vai te estar abrindo os olhos para o ainda mais na sua vida, porque você vive e segue o que a palavra diz. obrigado, tia. Obrigada, meu amor, que Deus abençoe. Você quer finalizar com oração? Pode ser. Sim? Pois vamos finalizar com oração e o meu muito obrigada para você. Pai, nós queremos te Obrigada, agradecer por Senhor esse Jesus. podcast. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo aquilo que foi falado aqui. Nós Amém, Senhor queremos entregar Jesus. ao pessoal que está lá em casa, né? Amém, Abençoar a Senhor vida Jesus. deles, Abençoa, Senhor declarar Jesus. tudo de bom para as suas vidas, para as suas Amém, casas. Senhor Que o Senhor Jesus. continue abençoando, cuidando dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida deles nas tuas mãos, Amém, Pai, Senhor e nós Jesus. declaramos que eles não vão viver segundo aquilo que eles acham que é o certo, mas eles vão viver os teus planos, eles vão viver Amém. os planos de Deus, eles vão viver aquilo que o Senhor tem para oferecer, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de esperar a tua graça, pelo teu amor, Pai, que tem cuidando de nós, que tem nos amado, nos abençoado cada vez mais. Nós somos muito gratos pelo teu amor e nós te agradecemos, ó Deus, pelas vidas do pessoal que está lá em casa, Pai, em nome de Jesus, e pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. E eu conto com você para o seu like, eu conto com você para espalhar essa verdade. Que o mundo precisa escutar e que você seja mais um embaixador, um colaborador, um padrinho da Baluarte. Compartilha Amém. muito esse vídeo aí.